A nossa equipe foi conhecer uma igreja que tem um formato que é único no mundo. A gente traz essa reportagem para um oferecimento da Sulcred, força de quem coopera. O repórter Rodrigo de Oliveira e o cinegrafista Adão de Quadros foram até Lindóia do Sul e contam essa história a partir de agora. Uma igreja católica com um design único no mundo, em formato de estrela, está localizada em Lindóia do Sul. Após o município ser desmembrado de Concórdia, a Marinês sentiu a necessidade de registrar a história local. Então ela foi pesquisar sobre a igreja, que possui um formato diferente do que era feito na época. A nossa igreja, ela tem uma história bastante interessante, a começar pela sua arquitetura, porque a arquitetura da igreja de Lindóia do Sul quebra o padrão tradicional de todas as igrejas de época. Ela tem o formato de uma estrela de 5 pontas e isso fica muito destacado à noite com a iluminação. Quem construiu a igreja foram os próprios agricultores do município, que na época não dominavam as construções à base de concreto. O detalhe mais interessante é que essa igreja foi construída com as técnicas construtivas rudimentares da época. Tinha apenas um construtor-chefe e eram os agricultores do município que a construíram. Ela não tinha projeto, ela foi idealizada pelo padre Benjamin, que veio de Santa Maria. Um arquiteto amigo seu fez o desenho, fez uma maquete com todas as dimensões, mas não tinha o projeto estrutural de engenharia. E aí começaram a aparecer os problemas no momento da construção. Uma das asas da igreja caiu, as paredes que fecham as asas, elas não se sustentavam, porque as técnicas construtivas que os agricultores dominavam na época era madeira e não concreto. Após diversas complicações, um engenheiro foi contratado para auxiliar nos projetos estruturais. A construção começou em 1969 e a igreja foi inaugurada em 1975. No mundo, existem algumas igrejas semelhantes, porém não há registros de outra igreja católica com a mesma dimensão. E uma tradição ainda se mantém no município. 3 vezes ao dia, o sino é tocado. O sino, ele é o primeiro que chegou na nossa cidade. Ele chegou aqui em 1949, de fabricação nacional. Todos os sinos que vinham para o Brasil eram importados. Ele é o de número 211, então é da primeira leva de fabricação. Ele ficava em torres de madeira e depois, no final da década de 80, então foram erguidas as torres de concreto até para alinhar com a arquitetura da igreja. E nós mantemos ainda uma tradição que é religiosa e que é muito típica de cidade pequena e do interior, que é o toque do sino na chamada hora da Ave Maria, que são às 6 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. O seu Osvaldo é o responsável por tocar o sino. Muito bem, então faz quanto tempo já que o senhor toca o sino aqui, né? 6 anos e meio. E nunca perdeu o horário? Nunca. Que horas que são tocados? Às 6 da manhã, às meio-dia e às 6 da tarde. E quando é para missa, daí é os domingos, né? Daí é outro horário. E nesses 6 anos e meio, o senhor vem todo dia nesses horários, toca o sino, vai para cá? Todos os dias, menos que dia de feriado, que não tem, que o padre não celebra a missa, daí eu tenho folga. Só no dia de feriado, dia da semana, né? O senhor mora perto aqui da igreja? 500 metros, mais ou menos, né? E há cerca de 6 anos, a rotina aqui do seu Osvaldo é essa. 3 vezes por dia ele vem até aqui na igreja, chega próximo aqui ao sino, que está lá em cima o sino, e desce essa corda aqui também para fazer as badaladas do sino. 3 vezes ao dia, e agora ele vai mostrar pra gente como que ele faz. Vai lá, o seu Osvaldo é o campanário aqui de Lindóia do Sul. E a igreja já se tornou um ponto turístico do município. A nossa igreja, ela é um dos cartões postais do município. O município está se projetando
para o turismo, já está inserido em rotas regionais e nós recebemos turistas da região toda, inclusive de outros estados, que passam a conhecer a igreja e depois terminam a noite no Filó.